Oi, gente, boa noite. Quem que já encerrou a lição das crianças, já tá aí pra gente bater um papo, pra conversar com a gente. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. E aí? Hoje tem live. Lucas já entrou. Oi, Lucas, boa noite. Já colocou as crianças pra dormirem. Suelen, ei, Sussu, precisamos marcar nossas fotinhas, hein? Pri entrou, guerreira, bem-vinda. Nay Abreu, oiê, bem-vindos. Hoje nós vamos bater um papo com uma super guerreira. Doutora Paula Clark entrou. Tati Freitas. Oi, doutora Paula. Que dia que nós vamos fazer a nossa live, hein, gente? Nós vamos fazer live também com a doutora Paula, mastologista, e com várias outras meninas guerreiras que participam aí com a gente dessa campanha do Mamas Jovens nesse ano. E nós vamos estrear hoje as nossas lives aqui do Leão de Rosa com a Fernandinha, né? Ela tá chegando, pessoal, ó, ela já entrou. E daqui a pouco eu já chamo ela para conversar, né, Fefe? Você tá preparada aí, amore? E aí, quem mais tá chegando? Graciele, psicóloga Diane, boa noite. Bem-vindos, meninos e meninas, vamos chegando. Temos muito o que falar, doutora Paula, né? Precisamos falar dessa questão das mamas jovens, né? Por que tem tanta mulher jovem com câncer de mama? O que é isso? É um vírus? É uma pandemia também? O que é isso, gente? Prolar entrou. Então vamos. Ó, gente, quero apresentar minha convidada de hoje, né? Minha convidada de hoje, então, ela é capricorniana, ela tem 31 anos, natural de João Monlevade, e ela conversa com a gente porque ela superou um câncer de mama. E ela diz pra gente que todo cantinho precisa de um verdinho. Chega pra cá, Fefe! Pede pra participar, amore, nesse caso agora, que aí eu aceito. Tá bom? Eu não sei como que te coloca. Deixa eu ver. Fê Amora. Vamos lá, gente, aguardando. Essa menina linda, com o nome de fruta. Edjane, bem-vinda, Edjane. Nárdia Lourenço, boa noite. Oi! Boa noite, Oi, tudo Li. bem, Fefe? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Bem, Ó, vou colocar até, ó, acho que também tá meio escuro aí, minha câmera, palminhas meu pra vídeo. você, ó. Oh! Até sonoplastia, você tá chique demais. Até sonoplastia, é live show, né? Live show com pessoas especiais é assim. Arrasou! Arrasamos. Aqui, tá bom, tá dando pra te ver sim. Tá um pouquinho escuro, Tá? na verdade, o rosto. Tá um pouquinho escuro. Se tiver uma Eu vou luminária tentar achar uma posição aqui melhor. ou se tiver uma luminária aí perto pra colocar de frente. Maria de Fátima, pode chegar. Aí, Cleide. acho que melhorou, não melhorou? Melhorou, Fê, melhorou. Estamos de Beleza. rosa, claro. Né? No outubro, Batom rosa. batom rosa, não poderíamos estar de outra cor, né, Fê? Isso, não mesmo. E aí, Fezinha, vamos nos apresentar para as pessoas, então? Vamos lá. Você Ó, começa? não, eu quero te perguntar. Essa vai ser a primeira parte, então, da nossa live, que é o quadro Quem Eu Sou, Oncotô e Proncovô. Com você. Então vamos lá. Vou começar então, hein? Bom, então, como a grande maioria sabe, né? Meu nome é Fernanda, tenho 31 anos. Eu descobri, né, o câncer de mama dia 21 de fevereiro desse ano. Foi uma sexta-feira de carnaval. Então, já dá para imaginar, né, como que foi o carnaval, né? No meio da pandemia? Antes ainda, né? Antes um pouquinho de começar a pandemia, né?
Uhum. Quase, tava E começando já, né? Tava começando. tava, só não tava assim tão forte aqui, né? Mas já tava se ouvindo falar. E desde então estamos aí, né? Na luta, já finalizando o tratamento, graças a Deus. Estou fazendo sessões de radioterapia. São 15 sessões no total. Eu fiz a sexta hoje. E depois, né, a gente fala assim, finalizando o tratamento, mas na verdade o tratamento ainda é longo, né? Porque ainda continua com a medicação oral aí por 5 a 10 anos, né? Mas eu falo que o pior já passou, né, Eli? Com certeza, a gente vence todo dia, né, Fê? Sim, com E me conta certeza. uma coisa, você descobriu o inicial, Fê? Foi inicial. Eu, na verdade, foi assim, eu descobri no banho, né? Eu não tinha nem costume de fazer autoexame, mas eu, por sorte, né? Eu não tenho seio muito grande, então é fácil de apalpar. Então eu senti quando eu estava tomando banho, Por e acaso, aí eu, por acaso, por foi acaso, o ano. Uhum. sim. E aí por sorte, né, eu consegui apalpar e já fiquei desesperada, né? Mesmo sem saber o que que era, a gente já desespera, né? Quando sente que tem alguma coisa errada, né? Por isso que a gente fala que é muito importante a gente conhecer o nosso corpo, né? E realmente se tocar, né? E aí, quando eu descobri, na verdade, foi final de outubro do ano passado. Vai fazer um ano, né? Que eu senti a primeira vez o nódulo. E aí já corri na minha Hum. ginecologista, né? Já desesperada. E aí ela já me passou os primeiros exames, né? Só que sempre existe aquela coisa assim, né, Lilian, da gente nunca achar que vai acontecer com a gente, até mesmo Jamais. pela idade, né? Eu nunca, Fê, eu falo isso com as pessoas. Nunca, jamais passou sequer pela minha cabeça que um dia eu ia ter câncer de mama, sabe? Justamente. Eu achava que câncer de mama era um negócio assim, muito distante, sabe? Sim. De mulher Uhum. mais velha, eu banalizava na minha cabeça, eu achava assim, câncer de mama não mata, não. Câncer de mama, hoje em dia todo mundo descobre no início e tal, né? É aquela história. Então, o tamanho do choque da gente tem a ver com isso, né? Exatamente. E aí, a minha ginecologista palpou, ela viu que realmente tinha um nódulo, né? Mas não tinha como dar nenhum diagnóstico, né? Falou, pode ser um fibroadenoma, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas aí já me pediu os primeiros exames, né? O ultrassom e a mamografia. E aí, na mesma semana, eu já fiz. A mamografia deu inconclusiva, né? Nem sempre a mamografia pega, né? Eu não sei explicar cientificamente, mas no meu caso não pegou, né? Eu acho que Uhum. mamas jovens é mais difícil para pegar na mamografia, né? Porque tem É, mais tecido de músculo do que de gordura, alguma coisa do tipo. é, E mas, aí eu fiz o mas ultrassom. desculpa, Fê, te interrompendo, mas eu acho que Pode é falar. isso mesmo, né? Que o exame mais preciso, né? Geralmente para mulher jovem, que eles pedem a ultrassom, né? E não a mamografia. Mas às vezes nem no ultrassom pega, né? Como foi no meu caso. Sim, No seu é caso, mesmo. apareceu no ultrassom, então? Sim, no ultrassom pegou. E no caso, no ultrassom, quando eu fiz esse primeiro ultrassom, que foi final de outubro do ano passado, ele ainda estava muito pequeno, né? O nódulo tinha, assim, cerca de 1,5 centímetro e pouco. Uhum. Então, ele não tinha características de um nódulo maligno, Maligno. né? Foi o médico que fez o meu ultrassom falou, Uhum. sabe? Uhum. Ele não tinha características de ser um nódulo ruim, né? Uhum. Então, isso já me deu uma aliviada, né? Uhum. Aí, mesmo assim, eu voltei na minha ginecologista com os resultados, ela viu, e aí ela falou assim: eu vou te encaminhar para mastologista. E Uhum. foi aí que ela me encaminhou para minha mastologista, a doutora Thais. Eu vi que ela tá aí, um beijo, maravilhosa. E o que acontece? Eu acabei que era final de ano, eu acabei postergando para ir na mastologista, sabe? No final do ano passado, porque como para mim estava tranquilo, né? Entre aspas, de não ser nada maligno,
Essa Acabou que sonoplastia era imprevista. Desculpa, viu, gente? é a alma, é a alma, né? É a alma. E aí acabou que eu marquei, esperei passar aquela correria de final de ano e tudo mais, e marquei para fevereiro com ela. E foi aí que ela me examinou, viu os meus exames, falou: realmente não tem característica de ser um nódulo. Realmente não tem característica pelo ultrassom de ser um nódulo maligno, mas por ele estar palpável, eu vou te pedir uma biópsia. Uhum. E foi aí que ela me pediu a biópsia, né? Ela falou que em 100% dos casos, quando o nódulo é palpável, ela pede a biópsia. E graças a Deus que ela pediu, né? Porque foi aí que acusou, né? Na biópsia, acusou que realmente era um câncer de mama, né? Só Do nesse ano. normalismo. Só nesse ano. Em É, fevereiro. em fevereiro. Uhum. Isso, Então, entre exatamente. você, né, ter descobrir Entre lá eu que foi sentir o outubro, nódulo. e ter o É, diagnóstico demorou aí alguns meses, né? 3, 4 meses, Mas ainda exatamente. assim, E né, aí, Fê? e aí já fica um alerta, Oli, porque desse tempo, né, final de outubro até fevereiro, que foi quando eu fiz a biópsia, eu fiz um segundo ultrassom e ele já tinha crescido, assim, em 3 meses, ele já tinha crescido cerca de 6 milímetros, sabe? Nossa, mãe, é muita coisa. Então, é, então aí que eu vi que realmente não era coisa boa, né? Porque no ultrassom mesmo, o médico já tinha falado comigo que ele tinha crescido um pouco e tal. Aí naquilo ali eu já fiquei mais desesperada, né? E aí uma semana depois saiu o resultado da biópsia, que foi quando constatou, né? E o tipo histológico era qual, Fê? Você se lembra? Você sabe? Carcinoma ductal invasor. E era HER2, receptor de estrógeno, alguma coisa assim? Ou era O meu é HER2 positivo. HER2 positivo? Tá. Isso. Uhum. Então, o meu não, porque Deus me livre, não é meu, mas, né? O Não já foi. que eu Não te tive pertence. não me pertence, era receptor de estrógeno positivo, né? Que é um tipo muito comum também. Mas eu tenho visto muitas meninas, muitas mulheres jovens terem o subtipo HER2, né? Também como você. Né? No Entrelaço a gente tem a Cacau, a gente tem a Sandra Drago, sabe? Assim, então tem sido muito comum também. Não sei se isso tem sido pesquisado, se tem alguma relação. Né? E o que a gente tem visto é a questão do estágio também, né? Já mais avançado muitas vezes, infelizmente. Que não foi o seu caso, graças a Deus, né, Fê? Mas que fica Sim. esse alerta por tantas mulheres, né, acontecerem da questão de terem um diagnóstico mais tardio, né? Que é o que a gente está tentando Exatamente. enfocar e evitar que isso aconteça, né? Sim. E Bom, assim, quando a gente não sabe, né, sobre o câncer de mama, a gente acha que tudo é câncer de mama. A gente não imagina, né, que tem essas subdivisões, que né? tem, na Mas verdade, na verdade existem 4 tipos diferentes, não né? existe um câncer de mama, né? São os tipos de câncer de Vários. mama, cada tratamento é um, né? Cada característica Isso. é de um jeito. E isso também é uma coisa que é pouco divulgada para as pessoas, né? A gente, pelo menos, eu tinha uma ideia muito errada sobre o câncer de mama. Eu não sabia nem que usar anticoncepcional por muito tempo podia ser fator de risco, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que tem muito o que a gente falar, o que a gente, né, Sim. compartilhar sobre isso para que Com todo mundo saiba certeza. melhor, né? Bom, Uhum. mas aí E foi importante você falar essa questão do anticoncepcional, porque foi a primeira, assim que saiu, existe o exame, né? Explicando aí para quem não conhece, existe o exame de imunistoquímica que fala do seu tipo de tumor. Assim que saiu o resultado do meu, que minha mastologista viu que ele era hormonal, a primeira coisa que ela falou é: corta anticoncepcional. Eu nunca mais vou tomar anticoncepcional na vida, né? uhum, Tudo que é com tipo certeza. hormônio, né, na verdade. Pois é, exatamente. E isso, por exemplo, eu tive que começar a usar com 13 anos de idade por conta de ovário policístico. Então, quando eu tive o diagnóstico com 35, eu já tinha mais de 20 anos de uso de anticoncepcional. E ao longo da vida, nenhum médico, né, alertou, suspendeu.
né? Então isso é muito sério, né? E hoje em dia, com as mulheres adiando a maternidade, né? É, Uhum. antigamente não era assim, mas hoje, né? Dificilmente a mulher antes dos 30 anos já teve filho, né? Muitas vezes a É, mulher investe na carreira primeiro, né? Porque ter filho a gente sabe que verdade. protege um pouco também, né? Então, assim, É. isso precisa muito ser falado do anticoncepcional, do hormônio, né? Pra Uhum. gente, porque tem tudo isso tem relação e é pouco falado, né? Sim, é verdade. E muita Mas gente não aí sabe, né? Como eu também não sabia. E aí, você conta como é que foi seu tratamento? Ah, tem gente falando aqui, ó. Luciana, no caso, minha irmã, inclusive. Por isso também mulheres devem evitar o Mirena também, né? Isso O eu DIU, não né? Isso sabia. É mesmo. o DIU que libera hormônio, né? O Mirena. E, Que também é. tem sido uma estratégia que muitas mulheres têm adotado, né? Para a Uhum. questão de adiar a gravidez, mas que também, pelo visto, tem essa questão hormonal de todo jeito, né? Isso, exatamente. Tem que ser o DIU de cobre, no caso, né? A Amora, o seu nome também tem estrógeno, né? Aí É verdade. é uma curiosidade, nós devemos evitar, Receptor de hormônio, verdade. Mas Fernandinha Amora não tem hormônio, é do bem, nós podemos usar e abusar. Ô Fê, como é que foi então seu tratamento? Você fez primeiro cirurgia? Como é que foi? É, então, aí começou, né? Depois que eu recebi a notícia, né, eu já chorei, aí perguntei para minha médica, e aí, qual que é o primeiro passo, né? O que a gente vai fazer, então? E aí, antes de tudo, antes da gente começar, eu consegui fazer o congelamento de óvulos, né? Para quem não sabe, a quimioterapia, né, pode deixar a mulher infértil, né, parcialmente ou totalmente, né? Uhum, E uhum, isso também é um outro tema que a gente precisa falar, porque nem todas as mulheres têm acesso a isso, né, Li? uhum, Nem uhum, todas as mulheres conseguem. Os planos de saúde ainda não cobrem, né? E então, assim, mas graças a Deus eu consegui a tempo, né? Então eu consegui congelar os óvulos antes de iniciar a quimioterapia. Então, o meu tratamento iniciou com a quimioterapia, né, em março. Foi por volta aí do dia 17, 18 de março que eu comecei. Fiz 4 sessões vermelhas, 12 sessões brancas, né, 16 no total. uhum. Graças a Deus, com a quimioterapia, o meu nódulo desapareceu. Amém, E amém. E não vai amém, voltar mais, vai continuar desaparecido. com as graças de Deus. E aí, depois da quimio, mais ou menos um mês depois, né? A gente fez os exames todos, né? Logo depois da quimio, a gente refez, né? A mamografia, ultrassom, ressonância, e realmente constatou que não tinha mais nódulo. E aí, um mês depois, eu fiz a cirurgia, né? A minha cirurgia foi quadrante, né? Uma decisão que eu tomei junto com a minha médica, que ela viu que realmente não tinha necessidade de fazer a mastectomia, né? Pelo fato do nódulo ter desaparecido, respondeu muito bem a Uhum. quimioterapia, ter fator genético, né? Também. E fizemos a cirurgia, então, e agora seguimos com a radioterapia, né? Que vão ser 15 sessões. Eu comecei na segunda-feira passada. Graças a Deus, reta final. Graças a Deus. Depois só tomar medicamento oral, né? É, Por mas alguns aí anos. é uma fase, né, que já é mais tranquila, né? Querendo ou não, né? Com Não tem mais, certeza. né, todo aquele passa mal, a questão do cabelo, que, É, né, impacta muito na autoestima da gente, né? totalmente. E Aham, aí, com ô Fê, certeza. entrando um pouquinho no tema da nossa live, que é lidar de forma Uhum. leve, né, com tudo isso, com esse turbilhão aí, né, de sentimentos, né, de atividades, você tem conseguido lidar de forma leve? Então, eu falo que depois que aconteceu comigo, eu mudei um pouco assim a minha visão, sabe, do câncer em si, porque a gente tem a visão de que a pessoa que tem câncer é aquela pessoa que fica deprimida o dia inteiro,
que só quer saber de cama, não quer saber de sair de casa, não quer saber de ver ninguém, não quer conversar com ninguém. Eu, pelo menos, tinha, né, essa visão. Eu tinha, Só que eu. Fê, a minha visão era muito pior que a sua até. A minha visão, sabe qual que era? A pessoa cadavérica, né? Assim, completamente emagrecida, com uma roupa branca, com um lençol branco, sozinha, sozinha em Deus, olhando pro teto branco, entendeu? Tomando quimioterapia. Eu achava que era isso. Sendo que na quimioterapia, ó, eu ficava lá com acompanhante, internet Wi-Fi, tomando chocolate quente. Claro, vamos dizer, não é romantizar, a ideia não é romantizar, Isso, mas exatamente. desmistificar, né? Isso. Eu falo que é porque o câncer é um tabu, né, Li? Então, assim, depois que a gente passa pela experiência, a gente vê que é muito ruim, sim. Eu não vou ficar, igual você falando, não vou ficar romantizando, não, porque realmente é péssimo. É péssimo, a Só gente não que quer não isso pra precisa ninguém. de ser, só que não precisa de ser tão sofrido quanto a doença já é, né? É isso. Até pra gente não ser estigmatizada também, né, Fê? Sim, Poxa, exatamente. não é aquela doença, não é doença ruim, né? Não, É, não é nunca uma gostei de falar, né? Tem gente que constante. nem fala o nome, né? Aquela doença. Aquela doença, na novela é aquela doença, até hoje, né? Então a gente está Aham. aqui para justamente desmistificar isso, né? Porque isso não Sim, vende é na mídia, verdade. né? O que vende na mídia é o sofrimento, né? E a gente precisa mostrar esse lado da saúde também, né? Que é possível passar por Uhum, tudo isso sem sofrer tanto, né, Fê? Sem sofrer necessariamente. exatamente. E aí eu vi que, assim, a gente não precisa, né, de ficar pior do que o que é, né, do que o que já é. Aham. Então, logo que eu descobri, eu busquei mesmo, assim, algumas referências de mulheres que já passaram por isso, né? Teve uma colega minha de trabalho que me deu muita força nesse início, que ela também já tinha passado por isso. A Flávia mesmo, a Flávia, sua amiga também lá do Tu Entrelaço entra lá. Rosa, a doutora Mayra, que é a minha ginecologista, também é ginecologista dela em comum, e ela me passou o contato dela quando eu descobri, sabe? Assim, conversa com a Flávia que ela vai te dar muita força, ela acabou de passar por isso, ainda está em tratamento e tal. E aí, assim, tudo que eu queria era realmente buscar referências, né, de Uhum. mulheres. Comecei a pesquisar, até que eu achei vocês também no Instagram, achei você, achei a Débora, e assim, eu falei, gente, se elas estão conseguindo viver bem, né, eu vi que realmente existe muita vida após o câncer, né, e que não é uma sentença de morte. Não, não é uma sentença de morte, não é uma seta apontada para a cabeça da gente, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Estão falando aqui que amaram o cachorro não era parte da live, não. Viu, gente? Mas Mas vocês viram ela quis participar também. é, né, Alminha? Você tá aí, ó, fazendo sucesso na internet. Viu? Ô, Fê. Então, ó, Débora tá falando pra gente olhar ela aí, ó. Um beijo, Debrita. É... Ó, qualquer dia E desse aí, é assim, você. isso mesmo. E aí, a questão de levar de forma leve foi justamente isso, né? A questão da fé também, né? Eu sempre tive muita fé e eu acho que nesse momento a gente fortalece ainda mais, né? O lado espiritual e tudo mais. Então, isso me fez realmente seguir em frente sem pensar assim. O que eu tinha na minha cabeça eu já tô curada, desde o primeiro momento, sabe? Eu falei assim, eu tenho que cumprir meu tratamento, mas eu sei que Deus já está preparando minha cura. Eu falava assim, quando eu chegava na quimioterapia, cada sessão era uma dose de cura, né? Você E já ia com essa programação mental. sim, exatamente, E exatamente. me conta uma coisa. Então, Você vou só pôr o telefone aqui para carregar. Aí. tá. E aí? Pode Eu quero falar. saber, Fê, se você, né? Porque você tá me falando assim, eu já ia assim, já venci, já é uma dose de cura, que foi o que eu também, né, coloquei na cabeça desde sempre. Você passava mal com a químio ou não?
Então, as minhas duas primeiras sessões é que foram mais pesadas. A primeira, principalmente, assim, cheguei a vomitar, tive muito enjoo e tal. Mas depois disso, não senti mais nada, sabe? Assim, é claro, né, que fica um pouco assim, né? Cheiro de tempero enjoava. Uhum, uhum, Tinha dias que a gente ficava assim mais prostrada, né? Mas uhum. assim, eu nunca deixei de fazer atividade física, mesmo na quimio Pronto. vermelha, que era mais pesada, sabe? Eu continuei fazendo dentro do meu limite, obviamente, né? Que a gente também não pode ficar exagerando. Então, assim, eu passei mal mesmo, assim, só nas duas primeiras sessões que eu me senti mais mal. Depois fui levando assim, numa boa. Quando chegou nas brancas, no dia seguinte à químio, parecia que eu nem tinha feito nada, sabe? Eu não tive nada. Graças a Deus. Tirando Graças assim, eu a falo, Deus. se não fosse o cabelo cair, nem ia parecer que eu estava em tratamento. Ô, Fê, eu falo a mesma coisa, é impressionante. Eu falava isso com o meu oncologista. Eu falava, ainda bem que eu tô Uhum. careca. Senão eu ia achar que não tava Não vencido, estava remédio doente. vencido, né? Mas eu, Lívia, acredito muito nisso, na força do pensamento positivo, da fé, Sim, da espiritualidade, independente de com certeza. religião, né? Porque espiritualidade é uma coisa, É, religiosidade é outra, né? independente. Aham. Eu não sei, né, você, como é que era essa questão? Você já era uma pessoa assim, já de muita fé, ou religiosa, alguma coisa desse tipo, Fê? Sim, eu sou católica, né? Eu sempre fui praticante, né? Assim, de ir à missa todo domingo. Eu conheci meu marido no encontro de jovens da igreja. Olha só. Eu já sempre fui muito ligada, né? Mas eu falo que mesmo assim, depois que a gente passa por uma experiência dela, a gente se fortalece ainda mais, né? Porque eu falo assim, é claro que eu tive, né? Eu estou tendo acompanhamento assim de profissionais maravilhosos, mas eu falo assim, que sem a mão de Deus ali, sem o dedinho de Deus ali, né, para ajudar que tudo desse certo, talvez não teria dado tão certo, né? Como tem dado. Talvez não, sem dúvida, né? E Exatamente. tem pergunta aí, ó, Fê. Estão perguntando como que o Richarlis lidou com tudo isso. O Richarlis é o maridão? É o meu marido. E aí? Então, o Richards, ele sempre foi assim, um parceirão, né? Ah, desde que a gente descobriu, né? O que acontece? Quando eu recebi a minha biópsia, eu recebi o resultado da biópsia no e-mail, né? Numa quinta-feira. E na sexta-feira eu já tinha retorno da minha médica. Uhum. Então, como eu já não quis pesquisar no Google nem nada, né? Porque na biópsia não vem escrito, gente, câncer de mama, né? Vem escrito carcinoma do que tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, né? Então você tem que interpretar aquilo, né? Só o É, médico sabe interpretar, né? E aí eu não quis jogar no Google, eu não quis Fê. nada. E Uhum. aí, oi, voltou? Tá dando aí Voltei. normal? Uhum. Ah, é porque tinha pitado um alarme aqui no meu, aí eu acho que tinha saído. Uhum. E aí, quando eu fui na médica, né, na doutora Thais, para ela me falar, né, do diagnóstico, eu já imaginava que não era coisa boa, e aí meu marido já foi comigo, né? E aí Ó. eu falo que a partir do momento que ela falou a palavra, né, câncer de mama, eu já falei assim, eu já não ouvi mais nada do que ela falou, sabe? Quando passa, quando dá um. Parece que enfia um buraco assim e você tá lá dentro, você acha que é um sonho ruim que você vai acordar, sabe? Aí você não presta atenção em mais nada. Você E sabe que as aí, pessoas estão falando, né? Só que você tá ali só de corpo presente. exato. E aí eu falo que se meu marido não tivesse comigo lá no consultório dela nesse momento, eu não ia nem saber como voltar para casa, sabe? Porque realmente a gente fica desnorteada, né? Quando a gente recebe o diagnóstico. E aí, desde então, ele vem assim, ele foi comigo em todas as consultas, não deixou de ir em nenhuma, nas sessões de quimioterapia também, e vem me acompanhando em tudo. Eu falo que ele é realmente assim, meu parceirismo, tá
presente em todos os momentos comigo. Eu falo na saúde e na doença mesmo. Palminhas pro Richard, Eu gente. falo que assim, eu costumo falar que assim, eu costumo falar que assim, todo mundo falando, né, comigo assim, nossa, mas você tá sendo muito forte, tá passando por isso de uma forma muito boa, muito bem e tal. Só que a gente não é forte sempre, né, Li? A gente tem nossos momentos de fraqueza, né? De jeito Também. nenhum. É. E tá tudo bem, né? A gente não tem que ser forte sempre, não. Ninguém é, ué, né? E A gente não é Mulher Maravilha. exatamente. E eu falo que os momentos de fraqueza, a única pessoa que presenciava era ele, né? Que é ele que tá comigo 24 horas por dia, né? Ô, Fê, e aí, então tá, voltando ainda na questão, né, do lidar de forma leve. Então lá, Sim. lidar de forma leve pra você, então, é perder 20 quilos? Se sim, como? Com jejum intermitente? Não mesmo. Na verdade, eu perdi 3 quilos, né, durante o tratamento. Tô correndo atrás agora para recuperar, né? Aham. Então, lidar de forma leve não é no sentido literal da palavra, né? Lidar de forma leve. É mesmo da gente assim, tentar abstrair, não ficar pensando o tempo inteiro na doença, né? Igual eu falei, se não fosse a pandemia, que a gente teve que ficar trancada dentro de casa, eu estaria levando vida normal, né? Então, peraí, o pessoal tá falando que minha imagem tá ruim. Você já conectou no carregador? Porque costuma ser bateria. Já, já conectei. Quanto isso, gente? Será que é a internet? Estamos aqui no calor de BH, né? 50 graus Demais na da sombra. conta. Peraí, só um minutinho que eu vou tentar Eu acho que tá conectar. melhor. Melhorou? Tá melhorando. Melhorou? Tá um pouco melhor. Beleza. Deve ser a internet também que devia estar ruim. Agora deve Uhum. ter melhorado. Então, Fê, Vamos você lá. falou que para lidar de forma leve, fé, né? Fé. Falou do marido, né? Pra ter alguém do seu lado ali para quando você precisa também poder não ser forte, né? É fundamental, né? Sim, E que mais? exatamente. Teve mais uma coisa que você me contou que você descobriu aí durante o tratamento que te ajudou nisso aí, não foi? Uma coisa que você descobriu que gostava de fazer e que agora você está fazendo mais? As plantinhas, As né? plantinhas. As plantinhas. Na verdade, nunca fui muito ligada nisso, não, sabe? Foi meu marido que começou a trazer isso para dentro de casa, né? Que eu acho que na pandemia a gente fica muito tempo dentro de casa e a gente começa a ver, né? As coisas que a gente pode melhorar em casa, né? Aí coloca a planta num lado, coloca a planta no outro e tal. E aí eu comecei a tomar gosto, né? E comecei também a fazer. Ele fazia assim arranjos, né? Para dar de presente, para a gente ter em casa. E aí todo mundo falando, por que você não faz para vender? Faz para vender, faz para vender. Aí falei assim, uai, então vamos lá, né? Vamos começar a fazer. E aí a gente começou a fazer, né? E agora a gente está aí fazendo suculentinhas, né? Em casa, os verdinhos para compor os ambientes. Eu acho maravilhoso. É uma terapia, porque assim, como eu estava no ano passado, eu falo que eu estava numa rotina muito acelerada, sabe? Trabalho, negócio próprio, organizando casamento, né? Que eu casei em junho do ano passado, então Meu assim, muita Deus! coisa na cabeça. Foi Muito, praticamente pós-lua de mel, né? foi praticamente 8 meses de casado. Nossa, mãe. Prova de amor, né? Foi. Prova de, E de fogo pro aí, casamento. pois é. E aí eu comecei a ver, né, depois que a gente passa pelo câncer, a gente começa a repensar algumas coisas, né? A gente estava até conversando outro dia sobre isso, né, Eli? Dessa questão da gente desacelerar, né?
porque eu acho que às vezes não vale a pena, né? A gente ficar nessa rotina louca. E aí eu vi que as plantinhas estão sendo assim uma terapia para mim, né? Eu ainda estou de licença, né, do trabalho. E então para mim está sendo assim uma terapia, né? Que a gente ocupa a cabeça, ocupa a mente, né? E É, consegue fazer uma rendinha também, né? para mim foi o projeto social, né? Foi o Juba, que também Sim. me ocupou o tempo todo. E eu acho que esse tipo de coisa ajuda demais a gente também, né? Nesse momento. Você descobrir uma nova coisa que você pode fazer, uma nova Sim. habilidade, sei lá, uma coisa que te desperte o interesse, que tire o foco do tratamento, da doença. Isso ajuda também, né, Fê? A lidar de forma. Exatamente. Exatamente. E outra questão também, eu também participo de um outro grupo, tem meninas também do Brasil inteiro, que muitas delas estão descobrindo agora, sabe? Acabaram de ter o diagnóstico, estão iniciando o tratamento, e algumas até falam assim: ah, eu não quero parar de trabalhar, eu não pedi minha licença, porque senão eu preciso de ocupar a cabeça com alguma coisa, senão eu vou entrar em depressão e tal. Mas assim, eu acho que cada um pensa de uma forma, mas eu falo assim, eu não abri mão porque eu acho que esse é o momento de eu cuidar da minha saúde, né? Uhum, Por mais que uhum. você queira, você precisa de ocupar sim a sua mente com outras coisas, não precisa de ser naquela mesma rotina do seu dia a dia de antes, né? Aquela loucura que você vive, né? Você tem que tirar esse tempo para você cuidar de você, da sua saúde e começar a fazer novas coisas, né? No seu tempo livre. E eu acho, até mais do que isso, eu acho assim, você falou, não precisa ser na rotina de antes, eu acho que não pode ser na rotina de antes. Por Não quê? pode. Por que que eu falo isso? Porque eu falo assim, a gente não sabe exatamente o que que causou, entre aspas, o câncer, né? E aí, Sim, é. né? Algo ali no seu corpo não ficou legal a ponto do seu DNA não reparar os erros ali de multiplicação e deu no que deu. Então eu falo assim, Sim, é muito arriscado você continuar na mesma vida, não é? Assim, eu acho que exatamente. seu corpo tá te contando, tipo assim, ó, deu aqui, você precisa fazer alguma coisa para cuidar de você, Sim, né? também acho. É isso mesmo. Então, E assim, eu acho também que a gente não deve ficar buscando a culpa, né? Não deve ficar buscando o porquê. Mas assim, tudo que a gente puder fazer da nossa parte para nunca mais ter que passar por isso de novo, a gente tem que fazer, né? Alimentação saudável, atividade física, né? que é prevenção, né? Evitar estresse, né? E que isso é prevenção, né? Inclusive. Sim, Porque as pessoas colocam, né? Acham que prevenir câncer de mama é fazer autoexame, né? Enquanto que isso não previne nada, né? Vai, no máximo, gerar, assim, um diagnóstico, né? No tempo adequado, no tempo oportuno, precoce, às te vezes. ajudar a identificar, né? Mas já é diagnóstico, né? Assim, prevenção Já Prevenção é investir em você, né, Fê? É cuidar de você, da alimentação, do lazer, do estresse, isso, da atividade física, igual você estava falando, né? exatamente. E É isso mesmo. agora, na pandemia, né? Bom, eu, assim como você, durante, né, meu tratamento, eu também consegui lidar de uma forma leve, né? Porque eu fazia essa escolha todo dia, né? Todo dia eu falava, o que que eu vou fazer hoje por mim, né? Para o meu dia ser bom, apesar da barra que eu estou enfrentando. Então, não é que uma coisa que, Isso. né, assim, não, é desafio diário, né? Hoje vou fazer ser leve, amanhã também, depois também, assim, É, né? E dá trabalho. é. Mas durante a pandemia foi aí, para mim, foi o mais difícil, assim, até hoje. Desde o meu diagnóstico foi a pandemia. E A você? Thalita falou aí, na pandemia a gente deu uma surtada. Pois é. E você? Eu falo que, na verdade, assim, foi bom e foi ruim ao mesmo tempo. Por quê? Durante a químio, a gente não pode ficar saindo também o tempo todo por conta da imunidade, né? A gente tem que se preservar um pouco mais. Então, nesse lado, a pandemia me ajudou, né? Porque eu já não estava podendo sair de casa mesmo. E aí, com a pandemia, aí que eu não saía mesmo, só ia de casa para o hospital, do hospital para casa, né? Uhum. Fiquei
dias sem ir na casa da minha mãe, ficava dias sem ir na casa da minha mãe. E aí, por esse lado ajudou. Mas por outro lado também, tem uma hora que você assim, você quer ver gente, né? Você quer ver sua família, você quer conversar, né, com as pessoas pessoalmente, não só pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Então, encontrar com as pessoas. Então, isso realmente tem horas, se você não tiver um psicológico, né, muito bom, você realmente surta, né? O que me ajudou muito também, que eu não esqueci de comentar, foi meditação. Eu Ah, criei sim. o hábito de fazer meditação todos os dias, sabe? De Uhum. manhã, ou se eu não consigo fazer de manhã, eu faço à noite. Mas assim, pelo menos 10 a 15 minutos todos os dias, sabe? É, Então, isso a também eu meditação senti que me ajudou. a meditação com certeza. A meditação também me ajudou muito a levar de forma leve, né? É, Sim. mas que na pandemia eu também não consegui manter, sabe? Assim, eu tô super relaxada. E aí a falta, eu acho, a falta da minha rede de relacionamento, né, social, as amigas, as minhas sobrinhas, as minhas irmãs, né, assim, o meu namorado que teve época que ficou mais, né, com os pais e a isso, sabe, assim, como que a gente precisa, né, assim, do outro, às vezes, né, dessa conexão com as pessoas. E É, mas eu demais. acho que é uma questão até que eu tava, né, a gente vem conversando sobre isso também, dá até da gente desapegar também dessa culpa de que, tipo, gente, tá, eu não sou Mulher Maravilha, então todo mundo surtou na pandemia, a gente também iria surtar, e tudo bem, né? E tudo bem. Às vezes a gente tem os altos e baixos como qualquer ser humano, Isso, né? Assim. exatamente. Às vezes a gente começa a chorar do nada. E faz parte, né? Como a gente estava dizendo, faz parte, né? Sim, com certeza. Mas ainda A tem gente sido um tem que ser desafio, forte. né? Porque a gente ainda está vivendo isso, né? Então, assim, para É. mim está sendo desafiador e eu acho que para todo mundo também, né? Que está tratando, assim. Uhum, Nos com próprios certeza. hospitais, né, Fê? Hospital, por exemplo, a gente está com a Cacau internada, né? A nossa amiga do Uhum, Entrelaço. é, E, por exemplo, eu não pude sim, visitá-la por causa da é. pandemia. Então, assim, isso tem sido muito difícil, né, para as pessoas que estão tratando ou que precisam, estão na maratona aí de exame para diagnóstico também, né, Fê? Aham, aham, sim. Então tem E eu sido um. acho que às vezes, assim, para muitas pessoas é até mais difícil, sabe? Eu já vi, assim, mulheres falando, assim, que, nossa, descobri meu diagnóstico, eu até briguei com Deus, porque eu sempre tive a vida saudável e tal, não era estressada e tudo mais. Só que, assim, mas agora a gente já fez as pazes, né? Só que eu falo que assim, eu nunca, em momento nenhum, sabe? Eu questionei a Deus, por que comigo? Sabe? Nunca, em momento nenhum. Porque eu sei que para tudo existe um propósito, sabe? Então, assim, eu sempre tive isso na minha cabeça. Isso também foi uma das coisas que me ajudou a tá levando, né, de forma mais leve e de superar tudo isso mesmo na pandemia, né? Mesmo nos momentos assim que a gente pensa em surtar, né, que a gente não tá aguentando mais, aí a gente até isso também me ajudou, sabe? Você falou que você não questionou em momento nenhum porque eu, né? Eu fui no padre, eu cheguei aí no padre, marquei um horário, fui lá, fui no padre Vinícius, fui lá, padre, né? Tô com esse diagnóstico, vamos conversar aqui nós dois, de verdade, verdade, fui. Vou confessar aqui, ó, fiz isso, 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 isso na vida. Me conta, é meu karma? O que que é? Sabe, assim, É. é sério. Às vezes, assim, faz parte também, entendeu? Ai, então Sim, tá. Faz parte até você aceitar, né? Até você digerir a informação. porque é surreal, né, Fê? É surreal. Tem hora que eu ainda me pego assim, é pesadelo, tá real, tô na Matrix, né? Eu tô na Matrix. É. É Bom, verdade, é isso mesmo. mas aí a gente vai vencendo todo dia, né? Todo dia é uma vida inteira, né? Que a gente tenta Com certeza. viver. Todo dia é uma vitória, né? Eu falo que assim. E assim, uma das coisas, né, que eu comecei também a aprender.
né? É que assim, a gente começa a dar valor a pequenas coisas, né? Que talvez antes a gente não dava, né? Ou a gente não dava tanto valor, É, né? Então, ou menos valor também, menos peso a um problema, né? Que às vezes você daria sim, né, um peso maior. sim, com certeza. O que que foi, o que me conta, você A ia questão falar, eu te interrompi, você ia falar dessas pequenas coisas, né? Pequenas coisas que não, eu ia falar que era isso. Que a gente, às vezes, uma das coisas que eu aprendi também foi isso, né? Eu falo que o câncer ele não vem só para deixar coisas ruins, né? A gente não, consegue realmente, é um renascimento, né? é, Até de valores assim, que a gente tem, né? é um renascimento, é um renascimento, é uma ressignificação, né? Isso que você falou, né? Então, um olhar diferente para tudo que acontece com a gente, né? Por exemplo, por estar aqui dentro de casa e não no hospital hoje, né, Fê? Por ter, né? Exato. Por estar aqui sem dor, né? Não estar lá com um diagnóstico, né? Enfim, é dar Sim, com graças certeza. por tudo, né? Uhum, com certeza. Tudo. E é Oli, tem algumas perguntas isso que aqui eu que a ia gente falar. recebeu. Você já quer entrar Vamos nelas? para as perguntas. Vamos para as perguntas, que nosso tempo passa rápido, né? Quando o papo é bom. Pois é. Oi, já são 9h48. E Temos tem 12 nossa minutos. Vamos lá. rapidinha ainda tem nossa Ah, rapidinha. é. Então vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. Eu vou perguntando, você responde, eu respondo também. Então, né? E Vamos fazer é, assim. Perguntas sobre a doença ajudam ou atrapalham no tratamento? perguntas sobre a doença? É. Ah, depende, né, Fê? É isso que eu ia falar. Eu acho que depende muito de cada pessoa. No meu caso, não não me atrapalhava em momento nenhum. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre o que eu passei, sabe? Já tem gente que não gosta, né? Exato, Não gosta de ficar tocando no assunto. exato. Eu também me expus desde sempre, mas é uma questão minha, né? Assim como você lidou. Então, quando eu acho assim, se tiver, né, diante de alguém que está tratando, é, espera a pessoa, de repente, né? Se Espera a pessoa manifestar. manifestar, falar sobre isso, porque cada um é de um jeito mesmo, né? Sim, verdade. Ó, Dona Aida, sua mãe, não é? Aida. É, Falou que eu não falei sobre o meu caso. Depois a gente vai fazer verdade. uma outra live depois. Mas se você quiser resumir aí rapidinho Resumo, também, então tá bom. para Vou as pessoas te resumir. Vou resumir. conhecer. Ah, é o meu, é minha historinha que tá no vídeo, né? Também. Tá? O vídeo do Mamas. É, Ó, isso, isso. minha história é a seguinte, gente. Era uma vez, eu, com 35 anos, fui congelar óvulos. Porque sempre quis ser mãe. Não só de você, não só de pet, né? Sempre tenho 5 sobrinhos. Desde que o primeiro nasceu, eu falei, eu quero ter o meu, sabe? E aí, quando eu fiz 35, fui congelar óvulo, né? Porque antes, enfim, não rolou. E aí, quando fui Sim. congelar óvulo, eu tava com essa cisma da minha mama já, queixava pro meu médico e tal, e pedia ultrassom e vinha normal. E ficava por isso mesmo. Meu ginecologista só, ele nunca tinha me mandado no masto, e aí eu também nunca pensei de ir. Fazia exame normal e tal. E aí eu tava com tudo marcado para viajar e tal, 2018, isso, final do ano. E aí Deus me iluminou. Eu falei assim, gente, antes de eu congelar óvulo, que eu sei que eu vou tomar hormônio, eu vou no masto para tirar esse trem da minha cabeça, da minha mama. Ô Fê, na hora que eu fui no masto, que ele pegou na minha mama, doutor Leandro Ramires, maravilhoso, meu anjo, um dos anjos aí da minha jornada, ele falou, minha querida, você tá com câncer de mama grande e avançado. Ele falou assim, na época, ele falou assim, você tá com um câncer de mama, T3, N2, sabe, assim, é impressionante, pelo Pode te examinar. só de me examinar, de apalpar minha mama. Mas, e aí ele acertou na pinta. Eu tava com um tumor de 7 centímetros na mama direita.
né? Nossa, muito grande, Muito né? grande. E já tinha, né, alguns pontos de metástase óssea e hepática. Aí aquela história, Uhum, igual você, o chão sumiu, o olho do furacão. No meu caso, eu fiz a químio antes para tentar reduzir o tumor antes de, uhum, né, antes de operar. Graças a Deus eu respondi muito bem. E aí, né, uhum. depois da Graças químio, a Deus. depois da Uhum. quimio, então, eu tirei os ovários para poder fazer o bloqueio hormonal, já que era hormonal. E aí a doença entrou em remissão, graças a Deus, como está até hoje. Glória a Deus. Glória a Deus, E que vai continuar assim. por uns 30 anos. E aí eu tirei as mamas, né? Tirei as mamas, tirei as duas, né? Eu realmente, apesar do câncer metastático, que eu sei que muita gente não tira, meus médicos fizeram assim, eu também, foi uma decisão conjunta. Tirei as duas Sim. mamas, já fiz a reconstrução imediata, já saí turbinada da cirurgia e foi isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Só agradecer e fazer os exames de rotina, né? Não, não que quando tem metástase, você faz o tratamento o resto da vida, né? Então eu faço medicação Sim. oral, né? E é Uhum. isso. Mas graças a Deus estou muito bem, já fiz mais de um ano de remissão total. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, tem mais outra pergunta aqui. Hum, Um pouco do que eu já falei também, né? O que te manteve fortalecida quando você soube do diagnóstico, né? No meu caso, foi sempre Deus mesmo, né? Sempre a minha fé, meu marido do meu lado, minha família do meu lado, né? Os amigos mais próximos também, sempre mandando mensagens, né? Eu acho que é isso que fortalece a gente, é, né? sim. Deus, para mim também. Deus, minha família, meu namorado, minhas amigas, nossa, sabe, assim, todo mundo aqui do Instagram também, o pessoal do Juba, Sim. né, que me apoiou desde sempre. Então, assim, para mim foi isso, né? Eu acho que acaba sendo mais ou menos igual isso, né? Assim. Uhum. Exatamente. Outra pergunta é como descobriu fazendo autoexame? É o que eu não sei se eu falei, eu descobri no banho, né? Eu já falei no início, né? Não foi autoexame, né, Fê? Foi tocando o próprio corpo, né? Isso, E exatamente. no E meu você caso foi, foi no já falou também. foi no É, mastologista. exatamente. Quais sintomas sentiu antes de sair o diagnóstico? No meu caso, eu não tive sintoma nenhum, né? Estava É, inicial ainda, então eu é, não tive nada de é. sintoma, né? Eu tive um No seu monte. caso, você já estava sentindo, né? A mama já mais A mama dura, né? dura, a mama dura, tava tendo dor no corpo, que ninguém sabia o que que era, sabe? Então, porque tem isso, sabe? É muito comum, por exemplo, metástase óssea. Muitas vezes a mulher tem o Sim. diagnóstico pela metástase, entendeu? Né? Então, Uhum. eu já tava. Tanto que quando a gente tem o diagnóstico, a gente tem que ser escaneada inteira, É, né? A gente tem que fazer cintilografia, tomografia, tudo, né? Justamente para verificar isso. E qual foi o momento mais difícil para vocês nesse processo? Eu falo que para mim tiveram na verdade dois momentos, né? O primeiro é o momento do diagnóstico, né? O momento que você recebe a é, notícia é o pior de todos, né? é, E o segundo momento, com certeza, é o cabelo, né? Por mais que você saiba que você vai passar por isso, que seu cabelo vai cair, você nunca está preparado, não. né? Para mim Então, foi no diagnóstico, quando saiu o resultado da biópsia, né? E uhum, no diagnóstico da metástase, né? Que foi pior do que o verdade. E diagnóstico aí são inicial. duas bombas de uma vez, né? É, né? Então, tipo assim, você fala assim, parou, né? Tipo, deu, assim, Sim, até aqui tudo é, bem, né? exato. E a última pergunta aqui é: qual frase vocês diriam para quem recebeu o diagnóstico? Você dá conta. Eu falo assim, uma frase que eu ouvi muito, né, de mulheres que já passaram por isso também é que assim, tudo passa, né? Uhum, Então uhum, assim, o cabelo vai cair, você vai ter efeito colateral da químio, você vai
vai estar de bom humor e mau humor ao mesmo tempo, né? Mas tudo passa. Uhum, uhum. E eu vi que realmente é a verdade, né? É o que acontece, É. né? Eu falo que assim, há 7, 8 meses atrás eu estava recebendo meu diagnóstico. Hoje eu já estou aqui comemorando a minha Comemorando. cura, né? Tocou o sino da vitória? Você tocou? Toquei. Ah, tem que tocar. É, eu acho que eu também. Você teve algum mantra, Fê? Eu tive. O tempo todo eu falava assim: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo, tudo vai dar certo. Eu falava, tudo vai dar certo, tudo. Você repetia alguma coisa assim? Sim, claro, eu tô curada. Deus é bom o tempo todo também. É uma frase que eu sempre falo. E o tudo passa também. Foi meu mantra nesse tempo. E tudo passa, graças a Deus, né? Graças a Deus. Ô, Fê, vamos para nossa rapidinha agora? Vamos Então que pelo meu vamos, relógio aqui temos 3 minutos. tá ótimo. Não, são só 5. Eu vou falar cinco palavras, 5 coisas, e o que eu falar, aí você já fala o que vier na cabeça na hora. Tá. Isso não foi ensaiado, não, tá, gente? Ela me pegou de surpresa aí, tá? É, live ensaiada, não, senão não tem graça, ué. Senão é vídeo, não é live, né? Isso aí, vai lá. Então vamos lá, hein? Um sonho. Um sonho. Caramba. São tantos. Mas eu acho que hoje estar curada definitivamente. Nunca mais passar por isso de novo. Amém, estaremos. Para mim, deixa eu pensar. Um sonho. Ai, é tão difícil, realmente é difícil. Ai, um sonho é a cura do câncer. Sim, É, igual Miss. Mas é verdade. exato. A cura do câncer é meu Amém. sonho, né? É. Uma dor, Fê. Uma dor. Eu acho que é perder as pessoas que eu mais amo. Acho que é o maior, na verdade, o maior medo, né? Que é uma dor também, né? É Como eu uma dor disse. também. É. Para mim é perder os ovários, né? Perder meus filhos biológicos, né? Mas nada te impede de poder ter ainda, né? Nem que seja adotivos, né? É verdade, quem sabe, né? Além Né? da... Além da alminha, né? Então vamos lá. Vencer. Vencer, para mim, é o que eu mais. Era o meu lema, né? Eu acho que nesses últimos meses, para mim, foi o meu lema. Vencer e nada mais. Não dá chance pro câncer me vencer, e sim eu vencer. Ah, legal isso. Para mim seria, eu acho que se eu penso assim, vencer, eu penso assim, vida, viver, sabe? Porque viver para mim é vencer todo dia, né? Então acho que Uma vitória todos os dias. um desafio. Eu acho que o maior desafio. Fê? Voltou, É. voltou. É, o maior desafio que eu podia ter, eu já passei por ele. Eu acho que não tem nenhum mais que possa me barrar, não. Benção. É isso mesmo, eu acho que é por aí, né? Acho que o desafio é a gente com a gente mesma. Eu acho que seria eu comigo mesmo, sabe? Assim, de eu controlar minha cabeça, me manter, né? E Verdade. agora a última, Fê. Todo cantinho precisa de quê? Um verdinho, né? Tem que ter, ó. Tem E que agora. ter. Gente, Meu caso aqui já são vários cantinhos já. todo cantinho precisa de um verdinho. É o lema da Amora Atelier, né, Fê? Isso aí. Nossos verdinhos. Vamos despedir das pessoas, né, que nos prestigiaram. Claro, muito obrigada a todos. Obrigada, Eu gente. quero, eu quero também te parabenizar, Ali, aqui agora ao vivo, né, por essa campanha linda, né, que você fez, Mamas Jovens Importam, pelo projeto Juba Azul também. Eu já postei aqui no meu Instagram
sobre o projeto Juba Azul, que é lindo também, né? E que continue prosperando cada vez mais, que a gente consiga mais pessoas, né? Para nos apoiar nessas causas, né? Que são tão importantes. Isso mesmo. Fê, muito obrigada, viu? Eu que agradeço sua Obrigada, amizade, eu. seu carinho, viu? Você chegou chegando Agradeço. já, um lugarzinho aqui no meu coração, viu? Ah, Adorei igualmente. falar com você e até o próximo Eu live também. show, viu, pessoal? Um beijo.